Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma EBD Online para juntos estudarmos e aprendermos a palavra de Deus nesse domingo. Então, seja bem-vindo, professor, a mais um momento de estudo e também você, aluno, que nos acompanha. A nossa lição de hoje, queridos alunos e professores, é a lição de número 10, que trata sobre o cuidado com as amizades. Dentro da temática geral da nossa lição, tratando sobre a família e relacionamentos, já acompanhamos os relacionamentos com os pais, os relacionamentos com os irmãos no amor fraternal, e agora a gente vai acompanhar o relacionamento com os amigos, dentro da amizade. E a gente vai fazer assim a leitura do que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25. Diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Essa é a nossa leitura do que a Bíblia diz. A lição de hoje encontra-se em Provérbios, capítulo 13, e o versículo 20. Diz assim o texto bíblico: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E quais os objetivos da nossa lição de hoje? Como de costume, são 3. Primeiro objetivo: ensinar o que é preciso saber, escolher bem as amizades. Mostrar que a decisão entre a bênção e a maldição é uma escolha pessoal. E o terceiro e último objetivo é incentivar os alunos a serem boa influência para seus amigos. Então a gente vai acompanhar essa temática sobre o cuidado com as amizades, entendendo que as amizades elas são importantes na nossa construção enquanto pessoa. As interações humanas, os relacionamentos também estão localizados na amizade. A gente observa Jesus trazendo uma palavra sobre a amizade. A gente vai abrir a Bíblia lá em João, capítulo 15, e o versículo 13. A gente observa que Jesus ele tinha amigos. E o amor que ele tinha pelos seus amigos fez com que ele entregasse a sua própria vida por cada um. João, capítulo 15, deixe-me abrir a Bíblia para a gente fazer a leitura do texto bíblico. João, capítulo 15, e o versículo 13. Diz assim o texto bíblico: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então observamos que Jesus tinha amigos. E o seu amor foi tão grande, tão imenso por esses amigos, que ele entregou a sua própria vida para a salvação de todos. Então a amizade ela é necessária, ela faz parte da nossa construção enquanto pessoa. Mas, como a nossa lição adverte, nós devemos ter cuidado com as amizades. Porque as amizades, por mais que sejam boas e façam parte da nossa construção, pode-se haver amizades que tragam algo nocivo a nossa vida. Amizades que tragam prejuízos, amizades negativas que não acrescentam em nada em nosso viver. Então a nossa lição ela vai ter essa preocupação no domingo de manhã, para que a gente possa entender o cuidado, a atenção e ter a consciência da verdadeira amizade. E a gente vai observando no primeiro tópico da lição que as más companhias estragam os bons costumes. Dentro da sociologia, da psicologia, há estudos sobre grupos de pessoas e como esses grupos eles influenciam os indivíduos participantes. A gente observa que dentro de um grupo, as pessoas que estão ali interagindo acabam se envolvendo dentro de um só pensamento, de um só objetivo. E o grupo ele pode influenciar os indivíduos ou as pessoas aonde elas deixam as características que tinham inicialmente e começam a construir novas características inerentes ao grupo que ela faz parte. Então, quando estamos dentro de uma roda de amizade, de um grupo de amizade, devemos prestar atenção para quais características eu vou construindo ou desenvolvendo dentro daquele grupo. Se as características que eu venho desenvolvendo ou construindo ali dentro são características que contrariam a palavra de Deus, eu devo me alertar e rapidamente me afastar daquele grupo. Mas, se naquele grupo
eu consigo, dentro de uma perspectiva cristã, bíblica, crescer no conhecimento de Deus e me aproximar ainda mais de Deus, certamente ali está uma boa amizade. Então, os estudos filosóficos, sociológicos e também dentro da psicologia corroboram com a ideia de que as más companhias podem estragar os bons costumes, como a palavra de Deus ela diz. Então devemos estar atentos a essa questão. Devemos nos atentar para que grupo de pessoas eu estou participando e de que maneira eles estão me influenciando. Será que os costumes que eu aprendi dentro da igreja, com meus pais em casa, que são costumes que elevam a vida cristã, uma vida devotada diante de Deus, está sendo esquecida? Aquilo que eu aprendi está sendo deixado de lado pelas amizades que hoje eu convivo, pelas amizades que hoje eu tenho? Então, isso deve ser observado. Então, se isso estiver corrompendo os seus costumes dentro da vida cristã, então se afaste rapidamente. Vá para longe, porque isso vai ser prejuízo para a sua vida. Então, quer dizer que eu devo me afastar de todos aqueles que não são cristãos, que não servem a Deus? Não. Você pode conviver com eles. A gente observa lá em 1 Coríntios, capítulo 5, vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, como a nossa lição traz para a nossa meditação. 1 Coríntios 5, versículos 9 e o 10. 5, 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, ou seja, não convivem com eles, não andem com eles, não estejam intimamente ligados, nem se relacionem a ponto de as características daqueles que se prostituem se apliquem à vida de vocês. Mas Paulo continua, e isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Nós estamos no mundo, e por mais que mal seja esse mundo, a gente ainda deve conviver com as pessoas que não servem a Deus. Devemos ainda ter relacionamentos de maneira cordial, certamente, de maneira educada. Devemos tratar as pessoas com dignidade, com bondade, porque nós espelhamos, somos o exemplo de Cristo Jesus aqui na terra. A gente não pode sair desse mundo, mas devemos saber conviver com as pessoas que aqui estão. Pessoas, sejam elas ímpias ou pessoas que sirvam a Deus como nós. Então, a gente não vai escapar de se relacionar, por mais rápido que seja, com a pessoa ímpia, mas devemos estar atentos para não deixarmos influenciar aquilo que somos e aquilo que temos em Cristo, e assim dar ouvido a essas pessoas e seguir o exemplo que são errados por cada uma delas. Então observem, as más companhias estragam os bons costumes. Quando convivemos com nossos pais, é normal que façamos as mesmas coisas que eles. A gente aprende muitas coisas com nossos pais. A gente aprende por meio de palavras, exemplos e comportamentos. E por vezes os comportamentos, as atitudes dos nossos pais influenciam as nossas próprias atitudes e comportamentos. Começamos a fazer de uma maneira que a gente nem entenda conscientemente, mas a gente começa a praticar e agir semelhante aos nossos pais em atitudes. Isso também se aplica às amizades. Quando estamos junto com alguém por muito tempo, falando com aquela pessoa por um longo período, vivenciando com ela, a gente começa a replicar aquilo que aquela pessoa faz dentro da sua vivência. E se aquela pessoa ela pratica coisas que são contrárias à palavra de Deus, eu certamente vou começar a replicar essas coisas. Isso é de maneira bíblica, teológica, mas também psicológica. Nós devemos estar atentos a isso. Devemos escolher pessoas que façam com que a gente se aproxime ainda mais de Deus. E como eu devo identificar uma boa companhia, uma boa amizade para a minha vida? E a nossa lição, ela traz assim 3 pontos a serem observados. Primeiro, temer a Deus é o primeiro ponto. Devemos observar como amigos aquelas pessoas que temem a Deus, que têm uma vida devotada a Deus, uma vida submissa à palavra de Deus. Segundo,
relacionamento com os pais e como os meus amigos ou os potenciais amigos que eu desejo ter, eles se relacionam com os pais. Eles são obedientes, eles honram o pai e a mãe. Isso também deve ser observado. E por último, a nossa lição traz que devemos observar se aquelas pessoas que a gente tem por estima como amigos possuem vícios nocivos. E esses vícios também estão relacionados a usos de entorpecentes, coisas que acabam prejudicando o corpo e distanciando ainda mais a pessoa de Deus. E a nossa lição se adverte que a gente é corpo e o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6:19. Então devemos estar atentos a tudo isso. A gente pode, de maneira superficial, olhar numa perspectiva ainda um pouco rasa, que a amizade é só ter um relacionamento, conversar com alguém, mas tudo que está ali por trás pode trazer prejuízos ou pode trazer benefícios para a nossa vida. Então devemos observar corretamente os amigos que temos. O segundo ponto da lição diz: quem eu quero ser? E essa pergunta certamente você já fez na sua vida. Seja você professor, que agora já está mais encaminhado naquilo que deseja ser, seja em qualquer âmbito profissional ou pessoal, ou você pré-adolescente que já está nos seus primeiros passos e essas perguntas já começam a surgir na sua mente. Quem eu quero ser? E o quem eu quero ser, por vezes, é influenciado pelos exemplos que eu observo ou que eu convivo. Mas o que eu quero ser é uma pergunta que só pode ser respondida por mim mesmo. É uma resposta pessoal. E dentro dessa resposta pessoal, a palavra de Deus, ela apresenta pelo menos dois caminhos que eu, dentro da minha escolha pessoal, posso fazer. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, e versículo 19. Deuteronômio 30, e o versículo 19. Vamos ler a palavra de Deus. 30 e 19. Dentro da minha escolha pessoal, do que eu quero ser, tem dois caminhos a serem decididos. 30 e 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então a gente observa nesse texto que há dois caminhos a serem escolhidos dentro daquilo que eu quero ser: ou a bênção ou a maldição para a minha vida. Então, se escolho o caminho de bênção para a minha vida, certamente avalio muito bem os meus relacionamentos. Se eu quero um caminho de bênção, de vida, de prosperidade espiritual, eu preciso avaliar quais são as amizades que eu tenho me relacionado. Mas, se eu levo as coisas negligentemente, sem atentar, sem o cuidado, certamente a maldição me espera lá na frente, pelas amizades erradas, amizades que trazem são nocivas e prejuízos para a minha vida. Então o que eu quero ser depende de mim, da minha escolha. E espero, pré-adolescente, que seu coração esteja inclinado para buscar a bênção do Senhor para a sua vida. Você, professor, deve direcionar o seu aluno na busca da bênção de Deus para a sua vida. E nessa bênção, nessa busca pela bênção e o desejo de ser próspero, é necessário que você ensine o seu aluno a fazer escolhas de amizades que sejam benéficas à sua vida. Alguém que tema a Deus, alguém que obedeça aos pais e que esteja longe de qualquer vício para a sua vida. Que possamos atentar para isso. Quem eu quero ser, uma bênção ou uma maldição? Se você quer ser uma bênção, diz a lição: tema ao Senhor, ande como Cristo andou, obedeça à palavra de Deus e aparte-se do mundo. Esses são os pressupostos para que a gente possa receber a bênção de Deus para a nossa vida. E o último ponto da lição traz: você foi chamado para influenciar. Comentei que os grupos que a gente, por vezes, faz parte, ou escolhemos, ou estamos decidindo fazer parte, podem influenciar a nossa vida. Podem influenciar. Mas nós, em contrapartida, fomos chamados para também influenciar os grupos e pessoas às nossas voltas. Então, a gente precisa ser pessoas que influenciam por meio do exemplo de Cristo. Está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e o 14, que diz: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Aí estão os dois elementos que devemos
transmitir aqui em simbologia, mas de maneira prática e real no mundo. Sendo sal, que dá o sabor e conserva em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, e que transmite para as pessoas o bom sabor de Cristo, o bom sabor do Evangelho, que é o amor, que é a misericórdia, que é a graça, a alegria, através do fruto do Espírito produzido pelo Espírito Santo e Cristo como a videira verdadeira. A gente também precisa ser luz do mundo, porque a luz ela ilumina as trevas. Então, se eu estou em uma roda de amigos que não servem a Deus, e se chego e ali converso com eles, eu devo ser luz e devo clarear aquele ambiente, levando o Evangelho para aquelas pessoas que não são evangélicas. E eles venham a compreender, e o Espírito Santo venham falar em vossos corações, que de fato ali há um verdadeiro crente e que o Evangelho habita em mim. Nós devemos ser a luz do mundo, devemos iluminar. E a gente também deve atentar que muitas pessoas nos observam, como está lá em Hebreus, capítulo 12, um rol de grandes testemunhas. Estamos assim cercados de grandes testemunhas. É isso que o texto bíblico diz. Há grandes testemunhas que nos cercam, nos observam, e nós devemos atentar para isso. Devemos dar o exemplo e influenciar, porque isso, Deus ele está nos observando, a nossa consciência também nos acusa, e as outras pessoas que estão em nossa volta também nos observam, dentro do exemplo e da influência que eu estou dando. Então você, pré-adolescente, foi chamado para influenciar, e não ser influenciado por coisas contrárias à palavra de Deus. Você foi chamado para fazer uma grande obra e para escolher amigos que lhe levem mais próximo de Deus. Há um texto bíblico, na palavra de Deus, que diz que há amigos, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão, Provérbios 18 e 24. Então atente para isso. Busque amizades, pessoas que contribuam para o seu crescimento espiritual, pessoas que venham ali influenciar a estar mais perto de Deus. Fazendo assim, você vai escolher o caminho de bênção e prosperidade para a sua vida. Mas, querido professor, se o aluno, dentro da aula, questionar e dizer, eu já tenho um amigo que não serve a Deus e eu vejo que ele não dá um bom exemplo. Então aconselhe a ele a passos deixar aquela amizade de lado, para que ele não venha se prejudicar futuramente. Mas ensine o pré-adolescente a escolher amigos que contribuam para a sua vida espiritual, servindo ao Senhor. Então, tenham cuidado com as amizades, porque fazendo assim, você pode escolher um caminho de bênção ou um caminho de maldição. Então, atente para isso. Essa foi a nossa lição de hoje. Que Deus continue abençoando a cada um que assim nos acompanhou. E assim, vocês no próximo domingo possam estar juntamente conosco em mais uma escola bíblica dominical. Deus abençoe os professores, Deus abençoe os alunos. E assim, Deus abençoe a cada um de nós. Amém.